Bem-vindos ao Sucesso.pt. Esta semana vamos conhecer o caso da empresa tecnológica Ooredoo, como é que ela tem crescido a nível mundial e como é que tem enfrentado a crise dos últimos anos. A Ooredoo cresceu 12% no ano passado, numa área em que é líder mundial, por exemplo, na validação de sistemas de redução de perdas por parte dos clientes e também de fraudes. Estamos a falar de uma empresa que está com presença em 90 países, tem cerca de 200 clientes, sobretudo na área das telecomunicações, também da energia, do setor financeiro e do retalho. Em suma, o mundo é a casa de Rui Paiva e da sua equipa. Foi em 2001 que Pedro Teixeira abraçou uma nova aventura profissional na Ooredoo. Depois de acabar os estudos no ISEL, esteve no arranque da empresa portuguesa. Saiu um ano depois e, quando voltou, em 2004, encontrou uma empresa muito diferente. Se é verdade que no arranque já tínhamos a ideia de sermos uma empresa referencial, também é verdade que só mais tarde, portanto 2003, 2004, é que começámos a crescer internacionalmente à dimensão que temos hoje. Portanto, e nessa altura passámos por um conjunto de processos, desde uma reestruturação da empresa muito mais focada na internacionalização, em abrirmos escritórios locais fora, em termos consultores nossos a deslocarem-se mais tempo, a contratarmos colegas nesses países. Modelo de negócio que 13 anos depois gera um volume de faturação superior a 60 milhões de euros. Um valor conseguido graças à forte presença internacional da Ooredoo, uma empresa de desenvolvimento de software de Business Assurance. Isto é, garantir eficazmente que tudo o que os clientes têm direito a faturar aos seus clientes, efetivamente é faturado. E, portanto, aumentar o resultado das empresas, não necessariamente tendo que vender mais, mas faturando devidamente. Companies spend millions of dollars implementing operational information systems, designing complex business processes, developing and documenting policies, as well as controls to help the business run more efficiently. Yet, they often have little visibility into whether those processes, policies and systems are performing as they should. Nós não alteramos os sistemas operacionais, nós partimos dos dados existentes e validamos que os sistemas operacionais estão a fazer tudo de acordo com os processos que estavam desenhados na organização. RAID Enterprise Business Assurance sets out to bridge the common gap between operational management systems and business performance by using tools to improve operational effectiveness and manage risk across every department in the organization. A Ooredoo é líder mundial em software de Business Assurance e está em mais de 90 países. Todos os anos a empresa organiza um evento onde junta os cerca de 180 clientes de áreas como as telecomunicações, o retalho, a banca e a energia. Trabalhamos num negócio B2B, Business to Business, e aí o relacionamento é, para além do produto, para além da capacidade de entrega, o relacionamento é simplesmente fundamental. No mundo da tecnologia existem umas empresas, uns analistas que validam as melhores empresas e as melhores empresas a fazer o setor da atividade. Na análise que fez das empresas todas no mundo, que fazem exatamente isto, nós somos a maior empresa do mundo a fazer isto. Obviamente que é um nicho de mercado, mas ainda assim dentro do nicho de mercado somos a maior empresa do mundo a fazer isto. Uma garantia de conforto, confiança, que estão a fazer, no fundo, uma relação com a empresa que é líder. Se me dissessem a mim que a empresa que eu estava a abraçar, portanto, em 2000, 2001, e agora ser líder mundial neste setor, eu acharia muito estranho nessa altura, mas o que é facto é que hoje já é um given. Nos últimos anos, Portugal tem passado por um período muito complicado, mas ainda assim, como estava a dizer, a Ooredoo conseguiu manter um crescimento anual constante. Como é que isso se consegue? Quando não se põe os ovos todos no mesmo cesto, é relativamente fácil, ou seja, o problema económico que é muito grande em Portugal, mas não é grande no mundo inteiro. Existem países, nomeadamente economias como na Europa, onde nós não crescemos muito em resultados,
mas temos esse crescimento nas outras regiões, nomeadamente a América Latina, a Ásia, os Estados Unidos, e esses balancearam os não crescimentos. A chave passa sempre pela mesma coisa, que é distribuir risco. Um crescimento visível no nível de internacionalização da WeDo. A presença em mais de 90 países absorve as diferenças culturais. Por exemplo, em vez da festa de Natal, que não se comemora em países islâmicos, a WeDo optou por festejar a passagem de ano. A trabalhar na empresa com sede no centro de Lisboa estão cerca de 500 pessoas de mais de 20 nacionalidades. Aquilo que acaba por acontecer nas pessoas que trabalham nesta área é começarem cada vez mais a ir para fora. Portanto, para mim, tive a possibilidade, e os nossos colegas aqui na WeDo têm essa possibilidade também, de ser uma espécie de ir para fora, mas cá dentro. Eu passo mais de metade do meu tempo entre o Médio Oriente e a África. Vi um anúncio de CRM Analyst, estava a tirar um mestrado nessa área e, entretanto, concorri porque iria complementar também a parte da dissertação. Qual é que era a imagem que tinha? De uma empresa bastante inovadora e transparente, que também já tinha ouvido falar que alguns processos eram assim mais transparentes do que o normal. Toda a gente tem acesso a toda a informação, a tudo o que se passa. Sabemos todos os dias o que é que está a acontecer. As pessoas ficam connosco. Não existe, dentro das camadas de organização, formas diferentes. Todos viajamos em económica, portanto, não há diferença nenhuma nas pessoas, na forma como vivem dentro da organização. A única coisa que difere é os salários que oferem de acordo com a função que estão a ocupar. E a outra tem a ver com a transparência como nós fazemos as coisas. Nós provavelmente devemos ser, talvez, a única empresa até em Portugal que partilha toda a informação de tudo o que se faz na organização com todos os colaboradores e partilhamos coisas como o estado financeiro da empresa, as pessoas que entraram e saíram da empresa, as razões pelas quais entraram e saíram. E a única coisa que não se pode fazer fora é a cultura. A cultura de uma empresa é sempre aquilo que diferencia umas das outras. E esse é um dos pontos que nos faz diferentes e que tentamos também levar para os nossos clientes. A WeDo conseguiu um crescimento constante ao longo de 13 anos de história. A manutenção do título de líder mundial em automatização de processos de gestão de empresas depende da contratação regular de colaboradores altamente qualificados e da constante internacionalização. A WeDo tem neste momento vaga para 30 engenheiros. Aparentemente isso é uma oportunidade, mas pode ser também um problema. Tudo tem a ver com a contratação e também a retenção de quadros qualificados na área tecnológica em Portugal. Por outro lado, há aqui uma questão que tem a ver com a dimensão do mercado português, que tem pouco espaço para a expansão e para a receita deste grupo, o que neste momento é compensado com o mercado externo. Este cenário espelha bem aquilo que é o modelo de negócio da WeDo, no fundo uma empresa que é líder mundial em determinados segmentos da área tecnológica, das tecnologias da informação e que tem uma cultura forte. Falamos de uma empresa que tem uma escala global e que se baseia de facto em processos de internacionalização que são bem planeados. Há também aqui espaço para crescer devido a uma cultura corporativa que é muito vincada e que é visível, por exemplo, na relação com os clientes por todo o mundo. Esta semana falamos com Coutinho Duarte, conselheiro da Câmara de Comércio Portuguesa, num dos mercados mais importantes para a economia portuguesa, o mercado angolano. Boa tarde, Coutinho. O que é que aconselharia um empresário português que esteja a pensar em investir em Angola? Identificar-se com a sua legislação, identificar-se com as suas oportunidades de negócio. Eu recomendaria ainda que possa começar por fazer o seu investimento através das províncias, através do interior. Não só porque as oportunidades de negócio são vastíssimas e com menos concorrência, o facto do investimento ser menos oneroso e evitável, talvez a grande pressão já hoje do mercado que Luanda tem. Que diferenças é que diria que houve à imagem do trabalhador português e de Portugal depois daquela crise que houve, especialmente depois do discurso de outubro passado do presidente angolano, naquele pequeno dissidente diplomático? Notou-se alguma diferença? Com a chamada de atenção
o presidente de Angola sobre algum comportamento de algumas áreas da jurisdição e da política em Portugal, efetivamente notava-se aqui ou acolá que havia este ou aquele reflexo. Mas isso rapidamente foi desaparecendo e hoje não se faz notar, porque a ligação entre o povo de Angola e o povo português é de tal maneira próxima, é de tal maneira unida, que estas coisas ultrapassam-se com toda a facilidade. Os portugueses, os empresários portugueses, o trabalhador português é um trabalhador que consegue uma boa imagem através de um brilho profissional que demonstra em qualquer parte do mundo. E aqui também o demonstra. O que é necessário, que me parece bem, é que realmente é a altura de nós deixarmos que cada um governa a casa ao seu belo prazer e como entende. Para que um empresário português seja bem sucedido, que cuidados culturais é que tem que ter quando investe em Angola? Não tem que ter cuidados por ir além. O que tem é que deixar que as leis funcionem o seu normal e adaptar-se a elas, que não seja ele próprio, não crie nenhum obstáculo, e não vai criar, até agora não tem criado nenhum obstáculo ao normal funcionamento. E repare que os portugueses hoje são talvez uma das maiores comunidades, talvez não são certeza, uma maior comunidade de empregadores em Angola. É talvez o empresário que mais tenta cumprir e mais cumpre a legislação em Angola. E feito isto, não há muito que acautelar. Coutinho Duarte, muito obrigado e continuação de bons negócios. Esta semana estamos no Largo Camões, em pleno centro antigo de Lisboa, para falar, curiosamente, de inovação, também de liderança e de criatividade. E aproveito a presença em Lisboa de Rolf Curl. Ele é um guru internacional, especialista na área de inovação estratégica, também de liderança pela criatividade. É considerado pela IBM como um dos 100 líderes criativos do mundo. É consultor de inovação, precisamente, em todo o mundo. E ele tem uma visão da inovação que é humanista. Ou seja, ele considera que as pessoas é que fazem a inovação e não os processos. Hello, Rolf. Thank you for this opportunity. I'd like to know how can we improve creative leadership, teamwork and new ideas? Well, I think I operate around 3 essential elements for innovation. The first essential element is understanding purpose and value, why the organisation wants to innovate. The second thing is understanding the enterprise architecture that you have, that is how you turn ideas into tangible opportunities and value. And the third thing that I think is absolutely crucial is creative leadership. Have you got the right team that's prepared to take the right risks in order to drive that growth and value, which is the outcome of innovation? So it's not only a question of process, of methodology, you have to improve teamwork and all the spirit of working together. I talk about the discipline of creative flow in an organisation, and that discipline of creative flow is human-centred. I mean, organisations are systemically and uniquely creative. Every single organisation is systemically and uniquely creative. And what is it that's creative about it? It's the people that work in it. And it's those cumulative capabilities of the people that work in it that in actual fact drive the innovation inside the organisation. So I would argue it's not about technology at all. It's about the creative thinking and the processes behind the creative thinking that drive innovation in the organisation. What's the Management Innovation Index? The Management Innovation Index is an index that I developed which measures the organisation's management innovation capability, and it's built around 4 essential elements. That is culture and environment. What is the culture and environment like within the organisation? Strategy. How well does the company think strategically and plan strategically? Thirdly, how does it implement that strategy? And fourthly, it looks at the personal, cumulative, creative and innovation traits within the organisation. We've had the good opportunity, it's very new, it's about 18 months old. I developed it with a team in the US and myself in Australia, and we had a very good opportunity to run it in the major Australian Broadcasting Commission, which is the ABC or the equivalent of the BBC in Australia, and it was highly successful there.
We just completed a large project in UK with Allianz Insurance Company in the UK, and I go on the way back to Australia from this interview to Turkey, where we're working with the largest auto spare parts organisation. So what it does, it provides a reflection of how the organisation currently works from an innovation perspective, and provides an index which you can then move forward to develop the capabilities within the organisation. So do you believe that we can have much better leaders without business as usual? Absolutely. I think it's really crucial that a leader develops a creative capability, not only a creative capability in terms of managing creatives, but being able to create him or herself, absolutely crucial. And I'm seeing that all over the globe. Well, thank you very much. Thank you very much indeed. Já sabe que no Sucesso.pt o desafio é também ser inovador e criativo, é por isso que remamos contra a maré desde 2006. Não perca na próxima semana o último episódio desta série. Prometo que vai gostar do sabor e do tema que vamos abordar. Já sabe que nos pode ver na SIC Notícias, também na SIC Internacional, pode ver-nos através do site, também pode enviar-nos sugestões por mail. Tenha uma boa semana de férias ou de trabalho.